No vídeo de hoje eu vou te dar 5 razões que você nunca ouviu falar para você praticar exercício. Então se você se interessa por esse conteúdo, já clica em inscrever-se, não se esquece de deixar o like para eu saber que esse conteúdo é relevante e fica até o final para não perder nenhuma informação. Vamos pro que interessa. Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou o professor André Malmen e esse vídeo aqui em cima é para você que não conhece o meu canal, o que nós fazemos aqui. Depois que terminar esse vídeo, confere lá e deixa o like também para eu saber que você gostou do que a gente fala aqui nesse canal. Hoje a minha proposta para você é trazer 5 razões para você praticar exercício que você provavelmente nunca viu por aí. Se você viu, com certeza não foram todas. Então eu vou te dar 5 justificativas que você vai pensar agora em realizar exercícios. E se você ainda não sabe, eu sempre deixo essas mesmas dicas de forma resumida no meu Instagram, @malmanpersonal. Corre lá, já me segue no Instagram para eu saber que você viu daqui e também deixa um like na postagem que eu falei sobre essas 5 razões de forma resumida. Clique em salvar que você pode ler a qualquer momento de forma resumida. Sem mais delongas, vamos pro que interessa. Razão número 1. O primeiro motivo para você praticar qualquer atividade física é a saúde dos seus vasos sanguíneos. Porque caso você não saiba, os nossos vasos sanguíneos têm uma capacidade chamada complacência, que é a capacidade de aumentar e diminuir de tamanho. E essa capacidade ela tende a reduzir com o passar do tempo. Inclusive, com o envelhecimento, depois dos 60 anos, ela começa a acelerar esse processo de degeneração da capacidade de complacência. Então, o importante no exercício é que nós liberamos uma substância chamada óxido nítrico, que é muito importante para fazer com que as paredes dos vasos se dilatem e aumente o fluxo sanguíneo nos tecidos, como músculos, até mesmo no seu tecido adiposo, nos órgãos, na pele, em diversas partes do corpo onde nós precisamos de nutrientes na hora do exercício. Esse é um efeito que ele é agudo, ou seja, ele ocorre no momento do exercício. Mas com o passar do tempo, você fazendo periodicamente o seu exercício e regularmente, seu corpo tende a fazer com que esse efeito se torne crônico, ou seja, que se torne normal, natural do seu corpo, porque é uma adaptação para que próximas sessões de exercícios se tornem mais fáceis. Então isso é muito legal para reduzir risco de evento cardiovascular, ou seja, infarto e AVC principalmente, fora outros problemas que você pode ter. Razão número 2, o metabolismo da glicose, ou seja, quando você faz exercício, o seu corpo ele utiliza a glicose como energia, principalmente o exercício de força, que é um exercício glicolítico, que vem do termo glico de glicose e lítico de quebra, ou seja, ele quebra a glicose enquanto você está fazendo exercício, principalmente o exercício de força. Mas isso também ocorre no exercício aeróbico, só que em menor taxa, porque é um exercício da zona oxidativa. O exercício aeróbico ele utiliza o oxigênio como fonte principal e não a glicose. Mas o mais importante de tudo isso é que, por exemplo, você tem algum problema no metabolismo da glicose, você tem uma resistência à insulina, por exemplo, ou você tem diabetes, o exercício de moderada intensidade faz uma função muito semelhante à ação da insulina, que é onde as pessoas têm problema quando elas têm algum problema com a glicose. Normalmente as pessoas que têm algum problema no metabolismo da glicose, elas primeiro apresentam uma resistência à insulina, que é uma dificuldade de utilizar esse hormônio responsável por colocar o açúcar para dentro das células. O exercício fazendo uma função semelhante à da insulina ajuda na ativação de uma portinha chamada GLUT4, fazendo com que as moléculas de glicose entrem nas células, principalmente as células musculares durante o exercício, e diminua a quantidade de glicose presente no nosso sangue. E isso reduz vários riscos, vários danos que podem ser causados pelo excesso de açúcar na nossa corrente sanguínea. Razão número 3. Gordura visceral. O nosso corpo tem a capacidade incrível de acumular energia em forma de gordura. Essa gordura, teoricamente, seria para tempos onde nós não vamos ter alimentos disponíveis o tempo todo. Mas hoje nós temos uma situação que nos permite ter alimento abundante na hora que nós quisermos. Tirando aquelas pessoas, claro, que moram em lugares menos favorecidos. Isso faz com que nós aumentemos a nossa quantidade de gordura e inclusive a gordura que fica ao redor das nossas vísceras, dos nossos órgãos, como os fígados, os rins, o intestino, o pâncreas, entre outros. O exercício ele faz com que o nosso metabolismo acelere, isso evita que nós acumulemos essa gordura, inclusive nas vísceras. E a gordura visceral é a gordura mais difícil de ser reduzida depois que ela já se alojou ali ao redor das vísceras.
E essa gordura que está ao redor das vísceras, especialmente ao redor do fígado, ela pode gerar lesões que são conhecidas como esteatose. Esteatose, as pessoas pensam que é a gordura propriamente, mas não. A esteatose, na verdade, é uma lesão que é causada no tecido do fígado, no tecido hepático, em função daquela gordura que está ali. Existe inclusive uma doença chamada doença hepática gordurosa não alcoólica, que é aquele problema de pessoas que têm muita gordura no fígado e que não é decorrente do consumo exagerado de álcool, ou seja, não são pessoas que são alcoólatras. Então, se por acaso você vê o seu amigo aí descobrir que ele tem esteatose, não fica tirando sarro com ele, que eu já vi muitas vezes isso acontecer. O cara é bebu, o cara não sei o que. Às vezes o cara não é bebu, ele tem um outro problema metabólico que está fazendo com que ele acumule gordura ao redor do fígado, e isso faz com que ele tenha lesões no próprio fígado, que é um tecido extremamente importante para o nosso metabolismo energético. Mais importante que isso, praticar exercício vai evitar que você acumule gordura ao redor dos seus órgãos. Razão número 4, densidade óssea. Eu sei que você não sabe disso, provavelmente, mas os nossos ossos precisam também de estímulo para fazer um processo chamado remodelação óssea, que nada mais é do que pegar um pouco de cálcio e outras moléculas minerais do nosso sangue e fazer novas células ósseas. Talvez você não saiba disso, mas o osso também é um tecido, ele é cheio de tramas ósseas, né? Cheio de células que se entrelaçam e formam uma espécie de tecido rígido. Você certamente conhece alguma senhorinha e tal que tem osteoporose ou a osteopenia, que é a situação que vem antes da osteoporose. E isso se dá porque, entre outros fatores, além dos hormonais, também às vezes as pessoas não têm o estímulo ósseo necessário para a remodelação óssea. E esse estímulo, normalmente, o melhor deles é o impacto. E você vai pensar, mas eu quero fazer, não posso fazer salto, não posso fazer nada. Não é alto impacto, tá, pessoas? Basta fazer pequenos saltitos, fazer uma caminhadinha leve, fazer uma corridinha, se você tiver disposição e puder fazer isso. Mas o impacto é o melhor estímulo, isso não quer dizer que seja o único. Por exemplo, os exercícios de força são exercícios que fazem uma certa tração óssea. Quando você contrai um músculo, ele puxa o osso e o osso faz uma certa deformação, que é quase imperceptível, e essa deformação faz com que o osso se estimule a produzir novas células. Esse é o processo de remodelação óssea. Mas se você não faz isso, além de você não fazer novas células ósseas e ficar com o osso mais poroso, você vai ficar com excesso desse cálcio. E muitas vezes você vê as senhorinhas aí suplementando o cálcio, esse cálcio vai ficar circulante na sua corrente sanguínea. E isso é ruim, por quê? Porque o cálcio circulante na corrente sanguínea, ele pode desde fazer pequenas placas nos nossos vasos sanguíneos, chamadas placas de ateroma, como também fazer, constituir uma parte dos nossos cálculos renais. Então são dois problemas bem graves relacionados ao excesso de cálcio e à falta de atividade física que você pode evitar simplesmente começando a se mexer. Razão número 5. Por último, mas não menos importante, a quinta razão é realizar atividades do dia a dia. E com isso eu trago o seguinte: o nosso corpo, você pode até não acreditar, mas ele é feito para se deteriorar, ou seja, para perder capacidades com o passar do tempo. Então é natural que ao envelhecermos, e isso não quer dizer só nas idades mais avançadas, desde que nós nascemos nós estamos envelhecendo, o nosso corpo até um certo ponto ali no nosso fim da nossa puberdade, ele ganha capacidades e depois ele começa a perdê-las à medida que nós não utilizamos. Isso se chama lei do uso e do desuso. Ou seja, tudo que você não utiliza, o seu corpo tende a diminuir a capacidade. Isso porque o nosso corpo tem uma adaptação que também é um resquício evolutivo de poupar energia, ou seja, de não gastar calorias que você ingere e transformá-las em gordura para estoque. Assim, por exemplo, se você não utiliza a força que o seu músculo é capaz de produzir, o corpo tende a consumir essa musculatura. E ele vai continuar com o mínimo necessário para fazer aquilo que você faz. Então, se você passa o dia inteiro sentado na frente do computador e não faz absolutamente nada de movimento, o seu corpo vai ficar só com o mínimo necessário para você conseguir levantar e ir até o banheiro. E aí você vai pensar que você é jovem, que você não tem problema nenhum hoje, mas realmente daqui a alguns anos você vai sentir essa falta, porque o seu corpo vai começar a acelerar esse processo de deterioração, e lá nos 60, 70 anos você vai sentir falta de conseguir levantar um objeto do chão, fazer atividades simples como levantar de uma cadeira. Provavelmente você já viu aquela tiazinha que não consegue levantar de uma cadeira sozinha, precisa de ajuda. Isso se dá por falta de utilização também dos músculos e dos ossos.
Eu não estou dizendo aqui que essa é a única razão, tá? Preste muita atenção. Tem diversas doenças que podem causar esse mesmo problema. Mas, em muitos casos, esse problema poderia ter sido evitado se essa pessoa se movimentasse ao longo da vida. Também, se você já está nessa fase da vida que você não consegue mais se movimentar, não tem problema. É possível a gente retroceder alguns passos. Talvez você não se torne um atleta com seus 70 anos começando a treinar, mas você pode com certeza melhorar bastante a qualidade da sua vida, melhorar o seu metabolismo, melhorar a sua função fazendo atividades simples do dia a dia e também o seu convívio social vai melhorar bastante fazendo atividades físicas. Vou fazer aqui uma dica bônus que eu não trouxe lá no Instagram. Razão número 6. Não sei se você está ligado, mas o nosso corpo ele é feito por uma rede de neurônios que são do nosso sistema nervoso e vem desde o cérebro e vai até as extremidades, nossos dedos e pés, certo? Então o que acontece? Essa rede de neurônios que é toda interligada, ela precisa também de estímulo para não se degenerar, assim como eu falei nas dicas anteriores. Então, se você não faz o estímulo do exercício, os seus neurônios responsáveis por sentir estímulos e por mandar impulsos, eles têm uma tendência também de se degenerar. E isso tem uma associação com doenças como, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson e a demência senil, que são 3 tipos de problema muito comuns de acharmos em pessoas com mais de 65 anos. Por quê? Porque não utilizaram o suficiente o seu sistema nervoso. Então esse sistema tende a degenerar, isso tende a diminuir a área encefálica, ou seja, a área do cérebro, e também a área de neurônios sensitivos e motores. Então, por exemplo, você conhece provavelmente alguma senhora, algum senhor com mais de 65 anos que não tem nenhum problema aparente, mas que tem aquela mãozinha que dá uma leve tremidinha. Isso é um problema degenerativo do sistema nervoso. Estou aqui dizendo que o exercício é a cura para tudo isso, mas ele pode evitar bastante ou amenizar bastante a incidência desses efeitos ao longo do tempo. Então, se você quer evitar chegar nesse ponto, eu recomendo que você comece agora mesmo a movimentar-se, procurar um profissional de educação física. Você pode também contratar uma consultoria online, inclusive se você quiser ser meu aluno, aqui embaixo tem todos os meus contatos. Não se esquece de seguir a minha página do Instagram, que eu deixo lá dicas diárias de exercícios, de alimentação, de qualidade de vida e até mesmo de leitura. E também manda aqui pra mim um comentário dizendo se você gostou, o que eu posso te ajudar, qual é a sua dúvida ou sugestão para o próximo vídeo, certo? Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o professor André Malman e até o próximo vídeo. Tchau!